O nosso país, nos últimos anos, vivencia uma divisão muito grande. Nós temos lados definidos e, infelizmente, isso gera conflitos constantes. E uma das questões que sempre um lado ou outro ou defende ou acusa, enfim, é em relação à violência. Mas nesse conjunto da violência, nós temos a questão prisional, a questão carcerária no Brasil. Nós somos, por incrível que pareça, o terceiro país do mundo em número de presos. Isso significa um universo de mais de 600 mil detentos. E nesse universo, digamos assim, sombrio, 50 mil ou mais de 50 mil são mulheres. Quando nós temos, as pesquisas todas mostram que em torno de 50% dos lares brasileiros são liderados por mulheres que fazem a sua manutenção, que trabalham, enfim, dá para imaginar a consequência disso em todos esses lares, essas estruturas familiares, em relação a essas pessoas, essas mulheres que estão presas. Como ficam os filhos, alguns recém-nascidos, outros de pequena idade, que já são colocados, afrontados, digamos assim, por todo tipo de crueldade que a vida nessas condições apresenta. Mas o que eu queria focar muito é nessa questão das mulheres, das detentas. Recentemente saiu uma pesquisa aqui do Governo do Estado, da Secretaria da Segurança, em relação ao quadro, ao perfil das detentas no Rio Grande do Sul. Nós temos mais de 2.000 mulheres que estão presas, e em presídios, um presídio maior, que é o Madre Pelletier, em Porto Alegre, mas também em outros presídios, né, no interior do estado. E os dados, eles mostram que dessas mais de 2.000 mulheres, mais de 80% têm filhos. E um dado também que chama atenção é que em torno de 50% delas foram enquadrados em alguma questão relacionada com as drogas. Na primeira situação, a gente já comentou, mas vale também colocar novamente, onde estão essas crianças, né, de 80% das mães, o que estão fazendo? Naturalmente, estão expostas a serem captadas para o crime, não na sua maioria, mas em grande parte, porque estão ali à disposição, em péssimas condições, e colocadas, né, à disposição de quem quer usá-las para outros tipos de crimes. Certamente essas mulheres, elas foram captadas, geralmente em regiões de alto problema social que nós temos, e isto faz com que elas, né, acabem recebendo ordens e fazendo o que se identifica como trabalho sujo fora das prisões. E acabam sendo presas também. Então, já estão numa condição de vulnerabilidade e isso acrescenta-se ainda mais em relação às suas famílias. Ninguém está aqui defendendo, achando que não precisa haver a repressão, as punições, enfim. Não é isso que está se dizendo. O que precisa ser feito é o Estado assumir o seu papel, que ele é muito negligente, especialmente em regiões em que nós temos problemas sociais enormes. O Estado não se fazendo presente, alguém ocupa esse lugar. E, lamentavelmente, no Brasil, e não é só nas favelas do Rio de Janeiro, aqui no Rio Grande do Sul também, esses espaços são ocupados pelas facções. E isto é um passo para toda a violência que nós temos na sociedade. Enganam-se aqueles que imaginam que tem que punir, que as cadeias têm que ser, né, como nós tínhamos na Idade Medieval. Violência gera violência. Tá? E o que precisamos é justamente termos ações amplas para que toda a sociedade possa se sentir protegida e que garanta para todos a sua cidadania o mais amplo possível. Diferente disso, nós vamos ter um crescente problema de violência, um problema maior em termos de estrutura social e que já vimos em outros países, inclusive aqui da América Latina, de que chega a um determinado ponto
de que isso fica praticamente sem solução, o que nós não gostaríamos que chegasse a este ponto em nosso país. Boa tarde.